outra forma de se expressar. É quando a música encontra o ouvido que você começa a cantar. E é da dança encontrando o pé que tudo se põe a girar. Quando a pintura encontra o olhar, ela expande a compreensão, ajuda a entender e a respeitar, sem falar nas palavras que, ao encontrarem a alma, nos fazem chorar. E é porque a cultura tem o poder de transformar que o Banco do Brasil apoia e investe há 30 anos nesse criar, fazendo a cultura encontrar você, transformar o seu dia, a sua vida e o seu pensar. Visite o Centro Cultural Banco do Brasil e deixe a cultura encontrar o melhor de você. Banco do Brasil. 30 anos investindo no poder transformador da cultura. Olá, Eduardo. Hello everyone. O que foi? زرافة في اسكندرية ذكر وزرافة انتاية في الجيزة. بقول لك ايه يا اشرف، معاك 2000 جنيه ضروري، محتاجهم جدا يا اشرف. برضه الخمس كنت عاوز ايه؟ شو هنا يا اشرف قبل ما تعور نفسك. ايوه يا فرح، عملتي ايه؟ انا اسفه يا ليلى. دي ما خلصتش كده. الزرافة ما ماتتش. Hello. Olá, alô, Ahmed. Alô, Ahmed. Olá, Ahmed. A minha câmera tem problema técnico, a minha câmera tá... الكاميرا بتاعتي بس محتاجة تصليح، فثواني. Here you go. Ok. Primeiramente, boa noite para todos e a todas. Estamos chegando ao final da segunda mostra de cinema egípcio contemporâneo e eu já estou com saudade. Nós tivemos 2 semanas com muita discussão, muita conversa, muita crítica e muito elogio também, que eu agradeço muito. E vimos de todos os filmes, de todos os gêneros,
e conversamos com muitos atores, muitas atrizes egípcios que pela primeira vez na história a gente tem esse contato direto entre povos, porque nosso projeto desde o início é contato entre os povos, é contato fora claro, assim, com todo respeito da diplomacia oficial, das embaixadas, das câmeras do comércio, tudo faz parte desse circuito cultural, mas o nosso projeto da Oriente desde sempre é esse contato entre dois povos sem muros, sem ter muros. Eu agradeço muito bastante o patrocínio do Centro Cultural Banco do Brasil, esse apoio e essa confiança da gente conseguir realizar juntos o primeiro evento online 100% na história do Centro Cultural Banco do Brasil, e eu acredito desse formato uma mostra inédita de tentar respeitar o presencial e de tentar no mesmo tempo aplicar essa nova tecnologia para o Brasil, que é um continente. O Brasil não é um país qualquer. O Brasil temos pessoas morando em todo lugar. Eu estou adorando também esses elogios que eu estou vendo pelo público. Estou recebendo aqui na minha frente. Mas hoje a gente assistiu, depois desses dias todos, conseguimos ver hoje o filme Girafa. O filme Girafa do diretor Ahmed Magdi, que ele está conosco agora. São 2 horas da manhã, pelo horário de Cairo, mas para nós é um prazer ficar acordados até agora para conversar com vocês. Eu hoje queria ter mais perguntas e mais curiosidades sobre o trabalho de Ahmed, que é um trabalho magnífico. Ahmed é um ator bem conhecido aqui no Egito. Ele tem muitos trabalhos, mas Ahmed sempre escolheu a linha mais alternativa, sendo na direção, sendo também na parte da atuação. Eu não quero falar muito, mas eu vou passar a palavra, claro, eu vou fazer perguntas, falar também sobre a questão das perguntas. Vocês têm como fazer pergunta através do chat, e vocês têm também a parte da língua. Se alguém quer ouvir outra língua, temos interpretação simultânea. Também eu recebo hoje a grande atriz e crítica, cineasta e jornalista também, a Maria do Rosário, que eu não sei se ela entrou. Caso que ela entrar, eu peço para o Eduardo já passar. Ela já entrou. Olá, Maria, tudo bem? Como vai? Tudo jóia? Eu estou falando, mas não estou conseguindo ver você. Que bom que você chegou conosco hoje. Estamos agora com quase 100 pessoas no Zoom, então temos bastante gente que está acompanhando. Acho que é ótimo. Temos notícias surpresas para quem está querendo rever aqueles filmes que perderam, tal. Mas então a gente tem mais surpresas no final. Eu vou deixar para o final. Agora vamos começar a conversa com o nosso ator, nosso diretor do filme, especificamente do hoje, La Ahad Hunak, ou A Girafa. A minha pergunta vai direto para o Ahmed Magdi. Bem-vindo, Ahmed. Eu queria que você fazer uma apresentação rápida para o público brasileiro, falar uma palavra, e vamos entrar sobre o filme A Girafa. A palavra é com você. Well, thank you so much, Amr. Muito obrigado, Amro.
por essa ótima apresentação. E olá, Maria, é bom te conhecer. E muito obrigado também por essa ótima tradutora que está fazendo esse ótimo trabalho. Eu não sei como vocês fazem isso. Muito obrigada. E estou feliz de estar aqui. E eu fico honrada de mostrar o meu filme nessa parte do mundo. Eu queria que estivéssemos todos juntos. E todo mundo... Vocês estão me ouvindo a tradução? Estamos ouvindo, sim, sim. Maria, vas tu? Maria também me ouve? Eu estou ouvindo. Está ouvindo, Maria? Maria também. Todo mundo está ouvindo? Tradução? Não. Porque ela não colocou em inglês. Eu acho que ela não coloca na interpretação, no globinho embaixo, coloca em inglês. Osininho, tudo bem? Coloca coloca em inglês na barra da Globo. Well, sometimes it's in the settings more. I didn't find the translation planet as you're referring to. I found it on the more. Ele está dizendo que não achou o planeta, mas achou em configurações e interpretação. Então, Okay. Talvez ela não tenha o mundo. Eduardo, você poderia liberar para ele, por favor? Liberar para eles a tradução, a interpretação. O Eduardo? Está liberado. É só clicar embaixo em More. Traduze. Yes. Interpretação, More, interpretação. Aí escolher o idioma português para ela, para conseguir entender quando o Ángel falar. Yes. Conseguiram? Conseguiram? Maria, tá ouvindo? Maria, tradução? Ouviu? Que bom. اوكي. واحمد انت سامع الترجمه؟ Oh, great. سامع الترجمه. اوكي. Yes. So we're back. Vamos. Então, voltamos. Uhum. Bom, Maria, eu estava agradecendo o AMRO e agradecendo a você e a tradutora. Então, muito obrigada. E eu estou muito feliz que meu filme foi mostrado no Brasil. E Maria, tá me ouvindo agora? Sim. Tá ótimo. Que bom. Shukran. A minha primeira pergunta para o Ahmed, por que a girafa? Por que esse nome? Well, the film started with me with the question of my... O filme começou com uma pergunta da minha professora e da minha melhor amiga, que o meu amigo, que era o fundador da escola de cinema. E o Karim sempre fazia essa pergunta sobre o que é o seu filme. E em 2012 eu queria fazer um longa-metragem e quando ele me fez essa pergunta, eu falei que era sobre perda. Então, eu comecei a escrever essas cenas abstratas e aos poucos eu conheci essa amiga que me falou que ela e os amigos tiveram uma noite horrível quando uma das amigas dela abortou. E ela me contou a história dessa noite e como foi difícil
só duas garotas sozinhas passando por isso. E naquele momento eu soube que era esse o filme, um filme sobre como uma cidade como Cairo pode ser difícil, especialmente para as mulheres, e como a sociedade pode ficar passiva e ser violenta ao mesmo tempo. Então, eu queria mostrar esse lado obscuro da cidade e de nós, as partes assustadoras. Então, essa casa é assim como começou, e aí o jornal onde eu li que a última girafa no Egito havia morrido foi em 2012 ou 2013, e naquela hora eu soube que o que estava acontecendo no Cairo, especialmente no Egito, como um todo, essa sensação de absurdo e um processo tão simples como algo que acontece no zoológico. Eles nem conseguem cuidar de um zoológico. Então, eu soube que o símbolo da girafa estaria no filme, de alguma forma. Eu sempre adorei a girafa. É um animal tão grande. E o homem é exatamente igual à mulher. E o arquétipo da girafa não significa especificamente que eu estou falando de um homem ou de uma mulher. É só da geração. Essa criatura maravilhosa que por causa de e por causa dessa questão do aborto, eu falaria que ela não vai falar, ela não tem voz no filme, e é isso. Posso fazer uma pergunta agora? Não. Muito bem, obrigado. Obrigado, Ahmad, pela resposta. Eu vou passar para você, Maria, pode fazer mais uma pergunta, mas a gente também temos alguma questão com o tempo, porque tem público que quer perguntar, eu queria deixar também esse espaço para eles. Então, a gente vai respeitar 2 minutos para cada pergunta para conseguir atender mais pessoas, tá ok? Perfeito. Tá bom. Então, eu pergunto agora ou você? Então, vou fazer uma pergunta. Hammer, eu fiquei impressionada, porque você é o roteirista, o produtor, o diretor de fotografia e o diretor do filme. Quer dizer, um filme complexo, quase todo em noturnas, né? Muitas cenas noturnas, e um filme que trabalha no plano da realidade, mas ele tem algo de fantasmagórico, né? O filme tem um pouco de um clima de quase surrealista, né? Eu pergunto qual foi o desafio para você de desempenhar tantas funções no filme, né? E por que você, já que arriscou em 4 funções e sendo um ator, não quis protagonizar o filme? Aí o desafio seria grande demais? This film in this way, because this is exactly how I wanted to. Porque é exatamente como eu queria fazer, colocar na tela meio abstrato e também meio fantasmagórico. Eu queria remover todos os carros das ruas, mas eu não pude, então eu tentei o máximo com os ângulos da câmera e, para mim, escrever e dirigir é melhor. E quando eu era muito jovem, eu peço desculpas que a tela dele está travando um pouco e a voz também,
eu sempre gostei dos filmes que taking this director decision is the one who o diretor era o roteirista, é aquele que consegue sentir o filme. Então, para mim, eles não são separados. E também produzir, para mim, faz parte desse processo. E quando eu vejo um filme assim, eu entendo que é necessário pessoas que acreditam e fica tudo mais simples. Mas o que foi mais difícil para mim foi a cinematografia, porque eu não aprendi academicamente como fazer filmes, então eu decidi que eu ia fazer numa câmera HD e ter um adaptador para cenas noturnas, e essa foi a decisão porque eu tentei 2 vezes com 2 cinematógrafos e a gente não se conectou. Era sempre eu, no fim, que segurava a câmera e colocava do jeito certo e filmava. Eu não conseguia parar, então eu decidi que eu mesma ia fazer. E a última parte sobre atuar, na verdade eu atuei em uma cena no filme, se você lembra, eu era o cara com o rabo de cavalo. The garden, telling the story of the no giraffe. jardim, contando a história da girafa. A história incompleta da girafa. Ótima resposta. Estava querendo fazer essa pergunta também. Muito boa. Eu queria de outra forma falar sobre a questão da produção, a produção do filme. Você fez primeira coisa, uma coisa que eu fiquei sabendo, que todo o cast, todos os atores do filme Girafas foram escolhidos pela social media. Você anunciou a necessidade de atores. Eu queria você falar um pouco sobre essa experiência nova, com a relação. Eu quero uma pessoa desse estilo, dessa personalidade, dessa vontade, desse conhecimento, essa escolha, como funcionou com você nas redes sociais, através das redes sociais? Well, it started. Bom, começou com ter um coach. Um coach é um hipnoterapeuta que sabe fazer as perguntas certas. E ele é um amigo meu que me ajudou a fazer o questionário, elaborar o questionário e criar a entrevista correta para conseguir escolher a equipe correta. Então, quando nós começamos a fazer um longa, você quer participar? E aí nós recebemos 200 e-mails e desses 200 nós escolhemos alguns e aí nós mandamos um questionário sobre os gostos deles e se eles queriam participar de um projeto de arte, não é um comercial. E perguntas assim, qual era o gosto deles em filmes? Se eles tinham tempo para dedicar, se eles tinham problema com não serem muito bem pagos. E aí escolhemos, a partir desse primeiro questionário, 25 pessoas, e dos 25 nós tivemos outro questionário mais profundo, quando contamos esses 25 sobre o filme, porque é um assunto delicado, aborto e mulheres. E desses, nós escolhemos 15 e encontramos com essas 15 pessoas e encontramos eles num lugar onde eles podiam se expressar de forma livre e como eles puderam atuar e falar algumas falas. E escolhemos 4 pessoas dessa entrevista. Muito obrigado, Ahmed. Maria, você tem alguma pergunta? Só mais uma. Mais uma.
Just one more question. Eu queria saber se é o Ahmad disse antes que você é um produtor, é um realizador, um produtor independente, né? Eu pergunto se você fez esse filme com algum apoio estatal, algum mecanismo de fomento, ou se você fez na cara e na coragem. E pelo que você explicou do elenco, o que foi convocado pela internet, eles são atores não profissionais, misturados com atores profissionais, né? Há pessoas experientes ali, ou são estudantes de cinema ou de arte dramática. Quem são essas pessoas que embarcaram com você nessa aventura do seu primeiro longa? Yes, mostly or they already... Sim, a maior parte já eram artistas, mas nós tivemos apenas uma atriz profissional, a garota que tentou ajudar com o colar de ouro. Ela é a única atriz profissional e os outros haviam atuado algumas vezes e só. E sobre o financiamento, sim, eu tinha um bom financiamento da União, do Sindicato de Diretores, e eles não eram contra o filme. Eles, apesar de todos os atores não fazerem parte do sindicato, naquela época, em 2012, 2013, quando eu estava, tudo bem, eu não sei, todo mundo sindicalizado, mas no final eles concordaram. Então eu tive esse apoio e é claro que eu tive o apoio de uma bolsa de pré-produção do Festival de Cinema de Abu Dhabi em 2013 e também uma bolsa chamada AFOC, uma bolsa de produção. Então, com essas duas pequenas bolsas e o apoio de 3 empresas, eu e meus amigos, no final, nós conseguimos filmar o filme e após a produção, eu tive muito apoio da Aroma Productions, que é a melhor empresa de pós-produção no Egito, e eles fizeram os gráficos da girafa e aquela coisa que estava na parede, a coisa preta na parede. Então, eles também fizeram isso para mim. Então, foi um grande apoio que eu recebi e foi assim que eu consegui fazer o filme. Tá ótimo. Eu sei que eu estou com uma lista de perguntas do público. Tem mais algumas perguntas que eu queria colocar, não sei se o tempo ajuda. Ahmad, por que na tradução Yes, please. Ok. Porque na tradução da versão árabe do filme, que a tradução seria Ninguém está lá, foi para a girafa. O que aconteceu na questão da tradução? Me conta. Yes. Well, I get this question a lot. Bom, fazem muito essa pergunta. Sempre foi, não tem ninguém lá. Mas nós tiramos esse nome do script, do roteiro. Então, eu sempre diria, e ninguém estava lá. E ela anda nas ruas e ela olha em volta e ninguém está lá. E eu sempre escrevia no andar que ninguém está lá. Mas quando teve a tradução, em árabe parece muito poético, mas quando é falado em inglês não fica tão poético. E também eu sempre quis chamar o filme de A Girafa em árabe também, mas em árabe chamar um filme de A Girafa seria tão engraçado. As pessoas iam achar que é uma comédia. Tá certo. Verdade. And also e também
meu segundo filme que eu estou escrevendo agora é chamado Ninguém Está Lá, o Corvo. Então, eu tenho esses dois animais que eu estou fazendo um filme sobre duas cidades, Cairo e Alexandria. Então, eu queria que ficasse assim, a girafa e o corvo e ninguém lá, como se fosse a sequência. Vamos completar o zoológico, né? Esperando completar o zoológico. Eu vou fazer mais uma pergunta para você. Just these two. Só os dois animais, não é o zoológico. Tá ótimo. Ahmed, eu tenho uma pergunta para você com a relação ao cinema egípcio. Nossa proposta nessa mostra de cinema egípcio, a segunda mostra de cinema egípcio, é mostrar os últimos 10 anos na história do cinema egípcio, com avanços, com vitórias, com derrotas, com técnicas novas, com nova geração de diretores que, claro, que estão querendo encontrar um espaço aí dentro da trajetória do cinema egípcio. E me chamou a atenção a história A Única Noite, que o filme acontece tudo dentro da uma noite. E eu não sei se a pergunta poderia ser... Eu vou ser mais claro. Eu queria que você... vamos escolher 2 filmes de 2 décadas diferentes. O primeiro é Leila Sarrena, ou A Noite Quente, e As Girafas, o Ninguém Está Lá, ou La Ahad Hunak. O que mudou no tratamento do diretor, das suas ferramentas, entre 1994 e 2019? Mudou muita coisa na técnica, na execução do filme, nas personagens também? Well, that's a great question. É uma ótima pergunta. Muito obrigado. Eu estou pensando muito nisso e eu falei muito com meus amigos e com meu pai, porque meu pai é um diretor bem estabelecido, ele fez alguns filmes e um deles está no top 100 dos filmes egípcios. Um deles se chama A Vida, Minha Paixão, que hoje em dia é um clássico, que foi produzido em 1996 e também é sobre 3 garotas, então, e uma delas teve um aborto. Então, não um aborto, mas algum tipo de operação para recuperar sua virgindade, e a outra está tentando se casar, e a outra está pensando em se vender para esse cara rico. Então, é sobre a amizade de 3 garotas nos anos 90. Então, é claro que teve essa comparação e o que eu acho que mudou é que a linguagem, hoje em dia, nos filmes de hoje, pelo menos os filmes que eu gosto e gosto de fazer, é mais orientada para a imagem do que orientada para o som. Então, um filme como A Girafa é um filme que não dá para ouvir no rádio, é um filme que tem que ver. E é um filme que dá para mutar e ainda assistir, entender um pouco. Então, eu acho que isso mudou muito nos últimos 20, 30 anos. Ok. Além até assim, qualidade da imagem, claro, que eu vi que a questão da iluminação do filme, então existia também uns diálogos que eu fiquei parado, assim, por exemplo, o diálogo do médico que faz constrói o machucado. Ele falou um sonho, ele não falou um diálogo normal, mas ele falou um sonho. Então ele levou a gente para outra menção aí no meio
do filme. Então eu vejo que o filme tem momentos de vida real, tem outros momentos que a gente sente que a gente está sonhando. Eu acho que esse é o bom do filme. Eu vou liberar as perguntas para o público brasileiro, para perguntar a você sobre algumas coisas relacionadas ao filme ou também relacionadas à mostra. Fernanda pergunta para o diretor: eu quero entender melhor o paralelo entre o tema aborto e a morte das girafas. Ou se paralelo seria como a teoria do caos. Sorry, the last part of the question is what, sorry? A teoria do caos. Eu acho que ela queria dizer teoria de caos. The theories of the what? The theory of chaos. Okay. Okay. Yeah. Sim. Bom, a ligação entre a garota e a girafa é a chave aqui. O simbolismo da girafa, ou onde a girafa simboliza a geração dessas mulheres que não têm voz e toda essa escuridão. Uma girafa ficou grávida sem um macho e o sistema entrou em pânico tanto que eles querem fazer ela desaparecer. E na mesma vez também tem ao mesmo tempo também tem esse milagre acontecendo. Uma garota está grávida e ela está criando vida, ela tem uma vida dentro dela e ela daria luz. Esse é um milagre em si, mas por algum motivo, um motivo social, ela teve que matar esse milagre. Então, o sistema também está matando o aborto, ok, é normal, mas ao mesmo tempo tem esse grande símbolo da girafa, onde até o milagre está morrendo. Se Maria, a Virgem, voltasse, ela não ia poder dar luz a Jesus, ela seria morta antes, algo assim. Nós podemos falar que a girafa é o símbolo da nova geração? Dos jovens egípcios? Yeah, exactly. The muted generation, especially. Sim, a geração sem voz, especialmente as garotas, sim. Sem voz, sim, ok. Tá. Temos outra pergunta só um minuto. Do Fábio. Fábio gostaria de entender melhor como é a questão de aborto no Egito e no mundo islâmico. Bom, é um grande problema, é um dilema. Se ela dá à luz e ela não for casada, ela é uma criminosa. E se ela abortar, ela também é criminosa. Então, é uma situação que ela não consegue consertar. Então, ela definitivamente não pode ter um bebê numa sociedade assim e definitivamente ela tem que fazer um aborto e colocar a vida em risco e também pode ir presa. E é claro que a sociedade pode chamá-la de vadia e então é uma situação desesperadora. Ok. Temos mais uma pergunta, o Adriano.
O que efetivamente mudou na produção de um filme no Egito após a Primavera Árabe? Yeah. Well, in 2012. Bom, em 2011, com certeza não teve nada, estava todo mundo em casa, ou nas ruas, ou lutando, ou deprimidos. Então, mas em 2012, eu acho que no Festival de Cinema Católico de Cairo, teve 5 filmes independentes nesse primeiro festival. Então, de alguma forma, a cena independente se beneficiou muito depois, na verdade, da Revolução. E começaram a investir nos filmes porque não sabiam o que ia acontecer e eles tinham medo, mas os filmes maiores pararam de produzir, mas os independentes estavam trabalhando, estavam filmando nas ruas, porque as câmeras podiam ficar andando nas ruas. E em 2012, 2013, 2014, eu filmei esse filme em 2014, de janeiro até junho, nas ruas de Madi, não tinha ninguém lá. E eu só liguei para a estação de polícia e falei que eu estava filmando e eles só me deixaram. E foi bem simples. Agora é muito mais difícil. Então, desde 2015 se tornou um pouco mais difícil. É assim, eu agradeço as respostas claras. Eu acredito que tem bastante acompanhamento do público brasileiro ao público egípcio, o que acontece nos últimos anos, e isso é bem interessante. Eu queria passar para Maria do Rosário. Você tem algum tipo de fala sobre o cinema de forma geral para o Ahmad, ou sobre o filme específico? Você tem alguma pergunta? Eu queria falar específico do filme e também da mostra como um todo. Eu estou impressionada com a liberdade temática dos filmes egípcios, inclusive com A Girafa, porque é um filme que trata de um tema que é tabu no mundo de religiões muçulmanas, católicas, né? No Brasil é um tabu imenso, que é o aborto, não é? E eu tenho notado que os filmes tratam a imagem que nós tínhamos aqui, antes de ver nós já vimos 23 filmes, né? Era de que o cinema egípcio teria restrição com temáticas ligadas ao álcool, às drogas, ao sexo, à violência e tal. Esses temas estão em todos os filmes, né? Há diálogos até no Elefante Azul, que é um blockbuster, que é um filme que teve a maior plateia, né? Maior número de espectadores. Tem um diálogo lá sobre a pílula Elefante Azul, e que o diálogo diz assim: não, perto dessa pílula, o LSD é para criança. São diálogos extremamente avançados, né? O filme A Girafa adota essa temática do aborto nessa noite escura, essa juventude, né? Nesse mundo sombrio. Então, eu queria que o nosso cineasta convidado comentasse isso, a liberdade temática, se vocês têm censura no Egito, né? E há restrição, porque eu vi que todos os filmes exibidos aqui são censura 10, 14 ou 16 anos, com essas temáticas complexas. Então, é essa a minha questão. Well, space of freedom that we can... Temos um espaço de liberdade que dá para trabalhar dentro, e com certeza tem censura. Para um filme como A Girafa, por exemplo,
teve alguns problemas no início. Eles queriam se certificar de que eu não iria filmar a cena do aborto, eles queriam se certificar que as garotas tinham famílias, por exemplo, porque elas não têm família, eles me perguntavam. Então eu tive que fazer algumas cenas e para apaziguar eles e fazer eles aceitarem o filme. E eu prometi que eu não ia filmar a cena do aborto. Eu só filmaria a garota e o médico e nada mais. E aí aceitaram em 2012. E a maioria dos diretores fazem isso, ou às vezes filmam e depois que a filmagem termina, eles são censurados em algumas cenas. E It's a bit hard. É um pouco difícil isso, mas acabou dando certo e temos que lutar pelos nossos direitos. Terminou? Eu tenho muitas perguntas, Ahmad. Choveu de perguntas. E aí eu tenho que escolher aqui algumas por causa do tempo. From de Letícia Alves to everyone. Parabéns para Ahmad. From Ana. Everyone. Tem muita gente que está parabenizando, adorando o filme. E tem uma pergunta referente, eu acho que a parte do aborto, que a pessoa fala, no Brasil tivemos muitos debates sobre legalização do aborto. Ao essas discussões acabam tendo tem muita influência de fundamentalistas religiosos, como essa questão está no Egito. Yes. I think it's all the same. Eu acho que é a mesma coisa. Eu acho que a religião tem o mesmo problema em todos os lugares. Sure. E o mesmo debate. E é a mesma coisa. Se você não é casado, você tem que casar. E se você não for casada e você abortar, você é criminosa. Então é um grande problema. E acontece apenas em segredo no Egito. Até se uma mulher casada quer abortar, nós temos problemas na maioria dos hospitais. Tem que ser no hospital privado. Então, é algo que vai continuar acontecendo clandestinamente até nós conseguirmos vencer o fundamentalismo religioso. Ok. Ahmad, o que você conhece do Brasil? Essa pergunta vem da Fernanda. Bom, Fernanda, eu nunca fui aí, então é muito triste. Eu nunca fico perto do mar e era para eu estar com o meu filme no Brasil agora, então imagina como eu me sinto. Eu conheço um pouco da estrutura política e social do Brasil e eu não vi tantos filmes brasileiros, mas eu conheci alguns brasileiros que me fizeram conhecer um pouco do povo brasileiro e eu mal posso esperar para me envolver com o Brasil em si. Em breve. A gente, na próxima mostra. Tem mais uma pergunta. As escolhas da fotografia do filme me chamaram a atenção. Quais são as influências estéticas?
Where the what? A pergunta da Moranga, ela, Morgana, desculpe, a pergunta de Morgana, as escolhas de fotografia do filme me chamaram a atenção. Quais são as influências estéticas da escolha? Yes. Well, Bom, when eu sempre gostei de fotografia e eu sempre gostei de tirar fotos e usando uma lente de 50 milímetros de forma mais escura, e essa lente eu usei por umas 200 cenas no filme. Como eu sempre gosto de ficar o mais perto possível com a câmera dos personagens e ângulos diferentes, perspectivas diferentes. Away near the camera. E sempre muito perto. E eu sei que a maioria do filme a câmera estaria fixa, a câmera não se moveria muito, então, além disso, as cenas não poderiam ser muito claras, deviam ter só uma ou duas fontes de luz, no máximo só para passar a sensação de que não tem luz o suficiente, não tem vida o suficiente, é como se algo estivesse morrendo. E na maior parte do filme, e nas cenas da manhã, no fim do filme, eu escolhi um pouco azul e verde. Teria que ser mais frio. Em 2014, os postes ainda tinham a luz amarela, que fica muito bonita nas câmeras, e agora é tudo de LED, e eu fico muito triste com isso. Eu espero ter respondido sua pergunta. Eu acho que a gente tem mais perguntas, mas temos pouco tempo. Eu queria fazer uma pergunta sobre a girafa. Você conseguiu a girafa de verdade ou era gráfico no filme? Well, actually, we tried to shoot it in the zoo. Bom, na verdade, nós tentamos filmar no zoológico. A primeira cena no script era uma montagem do zoológico de noite, sem animais, só gaiolas vazias, mas nós não conseguimos, porque eles não gostaram do que ia acontecer e não aceitaram filmar à noite. Entendi. Tem uma pergunta do nosso amigo Eli. Ele está perguntando, por favor, qual é a estimativa de percentagem de filmes comerciais vezes filmes de arte para festivais, entre aspas, no Egito? Well, from 2000. Bom, de 2009 a 2012, 13, talvez 14. Independent film. Dava para dizer que os filmes independentes variavam em volta de $100 mil para fazer. Mas agora um filme independente custaria $1 milhão. E a cena comercial no Egito começa em 5 milhões
de libras egípcias, que é... E vai até... Não sei. Acho que dá para duplicar, triplicar. E essa é a bilheteria normal dos filmes comerciais. Mas goes to 1 million even dollars. Film. Chega até a $1 milhão. Seria um bom filme comercial. Então para concluir essa pergunta, quantos porcentos filmes comerciais e quantos porcentos filmes de festivais artísticos? 50%? Well, in the peak of the... Bom, no pico, não, definitivamente não 50%. 50-50. No pico da produção tinha 57 ou 58 filmes independentes e nesse ano foi tinham 50 filmes ao todo e só 5 ou 6 eram filmes independentes. E em 2015 a gente via 50 filmes e 5 ou 7 eram independentes. Agora, os filmes independentes não são um conceito. Os filmes independentes os diretores estão fazendo filmes independentes, mas também são comerciais, então eu estou tentando um pouco fazer isso, ter um apelo comercial no meu segundo filme, porque está muito difícil fazer filmes independentes. Então, tem essa barreira que agora está se dissolvendo, eles estão se misturando um pouco. E sempre teve essa balança no cinema egípcio, né? Aumentando os filmes comerciais, aumentando também os filmes independentes. Eu acho que teve sempre isso no cinema egípcio, no mercado da indústria do cinema. Eu acho que temos essa balança, né? Eu queria agradecer muito a sua presença. Eu agradecer a presença também da Maria do Rosário. Maria, você tem alguma pergunta mais para falar para o Ahmad? Antes de você contar as novidades, só um pequeno esclarecimento ao diretor. A formação dele é de escola de arte dramática, já que ele é ator, ou ele estudou também na escola de cinema? Como é que estão no Egito as escolas de cinema? Se há muitas, né? E se ele fez, então, as duas escolas de arte dramática e de cinema. Entendeu? Through the High Institute of Cinema. Are you hearing me, Amr? sim دلوقتي ايوه انا سامعك يعني هو واقف شويه بس الكونكشن. Now you got me? تمام اوكي. Okay, sure. Well, what I was saying is that... O que eu estava dizendo é que a única forma de estudar cinema no Egito, academicamente, é o High Cinema Institute do Egito, no Cairo, e é muito difícil ser admitido. Tem 4 ou 5 diretores e 2 ou 3 cinematógrafos conseguem. E para estudar atuação dá para ir para academia de teatro e arte, e tem tantos atores lá e poucas oportunidades. Então, além disso, tem as escolas independentes, como a escola que eu fui, que é a Escola de Cinema Independente de Cinema, e faz parte da NADA Association, que é fundada por uma escola jesuíta. Então, foi assim que eu estudei. E eu acho que a maioria de nós
somos autodidatas, a gente estuda sozinho o máximo que pode. Eu acho que em uma época assim, numa geração assim, não precisamos ser muito acadêmicos. É só continuar aprendendo e aprendendo sozinho e ouvindo e assistindo. Eu acho que é assim. Eu acho que tudo bem não ser acadêmico, eu acho. شكرا أحمد وشكرا جدا لحضورك. والله أنا مبسوط جدا. Eu estou agradecendo a Ahmad em árabe, mas eu queria falar para ele que realmente é uma honra receber ele. É uma honra receber a Maria do Rosário também para a segunda vez. E ela é de casa agora, né? Ela sócia da mostra. Eu fico feliz com todo apoio que eu recebo dos brasileiros, dos egípcios. E eu acho que é um canal que a gente quer que continue para ter mais diálogo. Eu acho que esses diálogos tem um bom resultado para a gente ter essa comunicação positiva sobre cinema. Eu vou finalizar a minha fala hoje com uma boa notícia para a gente não sentir a saudade da nossa segunda mostra de cinema egípcio. E com muitos pedidos de prorrogar e de assistir mais filmes, assistir de novo Entre Dois Mares, Girafas, Elefante Azul. Conversamos com as distribuidoras e conseguimos mais uma semana dos filmes mais pedidos durante esse tempo. Então, a partir do dia 24, vai ter ainda mais segunda mostra de cinema egípcio contemporâneo, continuando na mesma plataforma com algumas mudanças no cronogramação. A gente vai disponibilizar, eu espero, mais tempo. Então, todas as pessoas que não perderam algum filme, fiquem atentos, porque vamos ter umas notícias boas. Hoje à noite a gente vai colocar isso no site, no cinemaegipcio.com.br. Do coração mesmo, agradeço todo mundo, agradeço a Ahmad, agradeço a Maria. Eu espero vocês de novo para a gente conversar mais sobre cinema, sobre os seus filmes. Eu não perguntei a Ahmad sobre quais são os projetos novos. Eu acho que tem muita gente que quer saber se você já está com alguma coisa nova para a gente ter essa notícia inédita aqui. Yeah, Sim, é o Corvo. É um filme sobre Alexandria e acontece em Alexandria, e é como ninguém está lá a girafa, ninguém está lá o corvo. Aqui é o Cairo, lá Alexandria. Que legal. Estamos aguardando para a terceira mostra. E muito obrigado pela presença mais uma vez. Eu queria agradecer o Centro Maybe in a couple years or 3 years. Acho que não dá na próxima, vai demorar uns 3 anos ainda. 3 anos, ok. Estamos aguardando. Eu queria agradecer muito o Centro Cultural Banco do Brasil. Agradeço todo o público brasileiro e o público egípcio também. Nós estamos juntos nessa luta e estamos tentando passar o tempo, mas no mesmo tempo aprender com o tempo. Toda paz, todo amor, toda felicidade para vocês. Boa noite. Thank you. Mistura, traz o novo, cria outra forma de se expressar. É quando a música encontra o ouvido que você começa a cantar. E é da dança encontrando o pé que tudo se põe a girar. Quando a pintura encontra o olhar, ela expande a compreensão, ajuda a entender e a respeitar, sem falar nas palavras que, ao encontrarem a alma, nos fazem chorar. E é porque a cultura tem o poder de transformar que o Banco do Brasil apoia e investe há 30 anos nesse criar, fazendo a cultura encontrar você, transformar o seu dia, a sua vida e o seu pensar.
Visite o Centro Cultural Banco do Brasil e deixe a cultura encontrar o melhor de você. Banco do Brasil. 30 anos investindo no poder transformador da cultura.